mercado do café, o destaque agora do Agricultura BR, para falar a respeito do que vem ocorrendo com as sinalizações de mercado e uma volatilidade muito extrema no mercado do café, como a gente destacava na última semana aqui no Agricultura BR. Nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá. E Haroldo, antes da gente começar, eu vou te fazer uma pergunta muito simples, mas que o cafeicultor já tem observado isso. Nós temos volatilidade pontual ou é uma instabilidade mesmo que existe hoje nos fundamentos que formam o preço do café, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, o que assusta o produtor é essa variação de preço. Se ela vem do clima, se ela vem de uma guerra, se ela vem de uma variação de inflação, de consumo, tudo isso é resultado de especulações. E isso faz com que os preços variem. E essa variação é que nos leva a essa volatilidade maluca. É uma coisa assim muito difícil para a gente programar o que vai acontecer, uma vez que tanta variação deixa sem saber quem vai acertar no final do dia. Haroldo, e muita variação. E o que nós temos visto são preços para o cafeicultor, que a gente até comentava na última semana, que não eram tão inadequados, tão pressionados assim, mas um cafeicultor longe dos negócios. O que está acontecendo sobre esse aspecto? Qual que é a leitura que está sendo feita, principalmente em relação ao arábica aqui no Brasil, por parte desse cafeicultor, e que estratégia também pode ser tomada para negociar melhor, se o motivo da espera for esse? Pois é, Fabiano, o que nós temos pela frente são números muito atrativos. Não chegamos no topo ainda, nem de Nova York, nem aqui no Brasil, mas o que leva as pessoas a ficarem muito preocupadas é: haverá café suficiente para cumprir os compromissos assumidos em 2024 e 23, e 24, 25, 26, né? Então, isso que assusta o produtor, uma vez que, se ele vender a descoberto, como a gente fala, ou seja, vender sem ter esse café, né? Ou contando que tenha uma safra boa ou muito boa pela frente, e se isso não ocorrer, realmente vai aumentar demais a pressão nos preços. E com isso vai colocar todo em risco, né, a lucratividade que ele achava que ele tinha. Quer dizer, não há dúvida que sacas acima de R$ 1.000 para café tipo normal, né, tipo 6, assim, é um ótimo número. No entanto, precisa ver se esse café existe e ele cumprir com os compromissos previamente assumidos. Haroldo, se esse café não existe ou não existe no volume que se acredita, temos uma produção menor de café. E isso por si só já seria mais do que motivo suficiente para vermos elevações nos preços também? Pois é, Fabiano, se você somar no ano cafeeiro os primeiros 6 meses e duplicar isso, vai dar uma exportação de 45 milhões de sacas. Quer dizer, é um número absurdo, é um número que a gente não está vendo isso em termos de produção, né? E isso sim vai dar um problema seríssimo lá na frente. Então, temos que ser muito realistas. O produtor tem o pé no chão, ele sabe realmente o que ele pode ou o que ele não pode contar. O grão do café já está na árvore, o que vai ter com a ajuda de chuva e se tivermos aí um comportamento de clima normal, o que a gente espera, a colheita vai ser aquilo que já está no pé, né? Você não vai ter mais café do que aquilo que você já tem. O que você vai ter é maior renda ou menor renda. Bom, o que isso vai fazer com os preços? O mercado internacional está com um problema logístico,
né? Essa crise no Oriente Médio está refletindo em todos os segmentos, refletiu diretamente na logística de transporte de containers, por exemplo, do Vietnã, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Há sim uma falta de containers físicos, né, para você assumir os seus compromissos, embarcar. Então, toda essa movimentação é motivo de preocupação e gera isso, reflete isso no preço, tanto interno como no externo. Agora, hoje, por exemplo, o mercado já foi a 1,94 e agora está a 1,88, chegou à mínima do dia. Quer dizer, essa variação, o que leva a isso, né? Então, além dos robôs que vêm oportunidades tanto na compra como na venda, né? Mas para o trader, para o produtor, ele fica sem saber. Esse é o momento de vender a 1,88 ou a 1,94, ou vai romper 2, né? Sim, vão existir oportunidades, as pessoas têm que ter muito bom senso de ver quais são os custos dele e, dentro dessa visão de dólar mais posição de bolsa em Nova York, fazer um compromisso aí que ele possa honrar e, obviamente, com muita lucratividade. Bom, Fá, 2024 é um ano mais de risco para os negócios do cafeicultor ou é uma oportunidade de refazer as suas margens, de recompor alguns cenários que ele perdeu nos últimos anos? Quem vendeu a 800 e achou que fez um ótimo negócio, agora quando ele vê uma saca a 1.000, ele fala, puxa, o meu negócio não foi tão bom. E não sabemos se esse café vai chegar aí a 1.200 ou se vai voltar aí para números de 600, que era um número que o mercado aceitava isso para o Arábica normalmente, né? Essa volatilidade está muito restrita a essa previsão de safra e essa previsão de como o mercado internacional vai reagir a todas essas informações. Como eu já mencionei, pode ser até clima. Nós estamos aí acompanhando bem perto a posição do El Niño, que dizem já que ele deve normalizar e estabilizar, e que Laninha já deve entrar no segundo semestre, né? Lembrando que temos aí um inverno pela frente. Temos aí, antes disso, temos um verão que pode ser muito quente, que é muito prejudicial para o grão, para o cafeeiro em si. Então, todas essas variações é que estão agitando o mercado e dando aí uma extrema volatilidade ao preço e oportunidades, como eu já mencionei, tanto para o importador como para o exportador. Tá certo, Haroldo Bonfá. Quais são as suas expectativas para esta semana, não só em relação a preços, mas também em relação a negócios aqui do cafeicultor brasileiro? Bom, lembrando que essa é uma super quarta, ou seja, vai ter uma definição da Selic na quarta-feira e o Fed, o Federal Reserve Bank, o Banco Central Americano, também vai se pronunciar também na quarta-feira sobre se eles vão manter o preço dos juros internacionais. Aqui no Brasil está com carta marcada já um decréscimo de 0,5%, isso já está precificado e assim deve ocorrer nos próximos 4 ou 5 meses. Nos Estados Unidos, não. Tem uma preocupação muito grande se lá eles vão, devido ao consumo alto, a taxa do desemprego caindo, eles estavam esperando que com juros tão altos caísse a necessidade das pessoas e com isso consumissem menos. Não aconteceu. Então, deve sim haver uma manutenção desses juros altos ou altíssimos de 5,5% nos Estados Unidos por mais pelo menos uns 3, 4 meses. E aí vai ver o reflexo disso. Lembrando que tem eleição nos Estados Unidos, o Trump está como um fortíssimo candidato e ele entrando, muitas coisas também na parte de economia pode mudar. Ou seja, temos bastante volatilidade pela frente, tanto para o bem como para o mal.
e, como já mencionamos aí, oportunidade para ambos os lados.